abordar o seguinte tema: embriologia da 4ª à 8ª semana. Bem, temos as fases do desenvolvimento embrionário, no qual é subdividida em 3 fases. Temos a primeira fase, que é a fase do crescimento, mais conhecida como segmentação ou clivagem. Essa fase, ela pode ser definida como uma série de divisões mitóticas que leva um certo aumento no número de células, porém, não afeta o volume do embrião. Com isso, temos a segunda fase, que é a morfogênese, mais conhecida como gastrulação. A gastrulação, temos a formação dos folhetos germinativos. Temos aqui a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. São responsáveis por originar os órgãos e tecidos do embrião. Temos também a terceira fase, que é a diferenciação ou organogênese. Como o próprio nome já diz, diferenciação. Temos aqui uma correspondência e organização de células em um padrão preciso de tecidos. Temos o processo de formação dos órgãos e os demais tecidos. Na 4ª semana, ocorrem as principais mudanças na forma do embrião, iniciando com uma forma plana e terminando com um formato ligeiramente cilíndrico. E essas mudanças ocorrem devido aos dobramentos, sendo eles no plano mediano e horizontal. Ao passar do tempo da 4ª semana, o embrião vai ficando curvado em função das pregas cefálicas e caudal. O primeiro arco faríngeo e o primeiro arco hioideo são visíveis e formarão futuramente grande parte da mandíbula. A eminência caudal é uma característica típica nesse período, que é como se fosse uma pequena cauda, e o coração se apresenta como capaz de bombear sangue. Dos dias 21 e 28 da gestação, acontece a abertura do tubo neural, neuroporos rostral e caudal. O prosencéfalo leva curvatura de C no embrião. Há também o aparecimento dos brotos superiores e inferiores, que formarão os membros superiores e inferiores, e também o primórdio das orelhas internas. E o aparecimento do placoide do cristalino, que dará futuro aos olhos. Também é estabelecido rudimentos de vários órgãos e o fechamento do neuroporo rostral, neuroporo caudal, que se fecha ao fim da semana. Embrionário lateral no plano horizontal foi dividido em 3 consequências de toda a sua etapa de desenvolvimento. Sabemos que o embrião ele tem primeiramente uma forma de um disco embrionário, que é formado por 3 tecidos, o ectoderme, o mesoderme e o endoderme. Assim, ele vai assumindo a sua forma tubular, ou seja, quando ocorre o dobramento, a cavidade amniótica, que é essa que está aparecendo para vocês em azul, ela irá se ampliar. E assim vai acontecer a nossa primeira consequência do dobramento, a expansão da cavidade amniótica. E isso faz com que todo o embrião ele fique no interior da cavidade amniótica, que está sendo formada. A segunda consequência ela seria a separação do mesoderma lateral em 2 folhetos e o surgimento do celoma intraembrionário, ou seja, quando as pregas do embrião elas fundem-se ao longo da linha média ventral, ela vai formando o celoma intraembrionário. E nossa terceira e última consequência seria a compressão do saco vitelino, que o saco vitelino na figura é esse verde. E a gente percebe que ao decorrer das 3 imagens, ele vai se comprimindo. E assim ele vai se dividir em 3 regiões. O seu teto, que é a sua parte superior, que ficará no interior do embrião, dentro do intestino primitivo, o seu meio, que vai ser comprimido formando o pedículo vitelino, que vai se unir com o pedículo embrionário, dando origem no futuro ao cordão umbilical, e a sua região inferior, que irá desaparecer,
Portanto, o embrião formado ele será de um tubo dentro de um tubo, no qual o tubo ectodérmico externo ele forma a pele e o tubo endodérmico interno ele forma o intestino, e preenchendo o espaço entre esses dois tubos está o mesoderme. Plano médio. O dobramento das extremidades do embrião produz a prega cefálica e a prega caudal. Prega cefálica. No início da quarta semana, as preganeurais na região cranial formam o primórdio do encéfalo. A princípio, o encéfalo em desenvolvimento se projeta dorsalmente para a cavidade amniótica. O desenvolvimento do prosencéfalo faz com que ele cresça cranialmente além da membrana bucofaringe e coloca-se sobre o coração em desenvolvimento. Com a formação da prega cefálica, a membrana bucofaringe e o septo transverso, o celoma pericárdio e o coração primitivo são deslocadas para a superfície ventral do embrião. Durante esse dobramento, parte do endoderma da vesícula umbilical é incorporada ao embrião, dando origem à porção anterior do intestino primitivo. O septo transverso posteriormente se desenvolverá no tendão central do diafragma, a separação entre a cavidade abdominal e a torácica. Prega caudal. É o resultado do crescimento da parte distal do tubo neural. À medida que o embrião cresce, a região caudal projeta-se sobre a membrana cloacal. Durante esse dobramento, parte do endoderma é incorporado como intestino posterior, cuja porção terminal dilata-se para formar a cloacal. Após o dobramento, o pedículo de fixação primordial do cordão umbilical fica preso à superfície ventral do embrião, enquanto a alantoide é parcialmente incorporada. Quinta semana. Na quinta semana da gestação, o embrião adquire um aspecto semelhante ao de um cavalo marinho, e a cabeça, os braços, as pernas e o esqueleto começam a se desenvolver. Todas as estruturas que darão a origem aos órgãos vitais do bebê já estão formadas e pequenos vasos sanguíneos começam a se formar, permitindo a circulação do sangue entre o bebê e a mãe. Durante essa fase, as pequenas câmaras do coração já se formaram e o coração do embrião já bate em um ritmo acelerado. É importante frisar que, na sexta semana, o embrião ele tem as suas células cardíacas já batendo. A sua medula espinal e o seu sistema nervoso já estão em formação, assim como seus pulmões, que só estarão devidamente amadurecidos no final da gestação. Além disso, ele tem o aparecimento de movimentos espontâneos. Já tem a diferenciação regional dos membros superiores e dos membros inferiores. Além disso, ele tem o desenvolvimento dos raios digitais, que é onde vai se situar os seus dedos. E também vai ter o aparecimento das saliências auriculares, que compõem a estrutura do pavilhão que futuramente será a olheira. Nesse estágio já é possível notar aqui na imagem a retina aqui do embrião, que ele já tem um pigmento. O tronco e a cabeça do embrião já começam a se endireitar e acontece a erinação umbilical fisiológica. Pois bem, na sétima semana, temos mudanças consideráveis dos membros. Temos a indicação clara dos dedos, como vocês podem ver, eles já estão bem em evidência. Temos a formação do ducto onfaloentérico. Também temos o início da ossificação dos ossos dos membros superiores no final da sétima semana. E com isso, também temos o início do estágio de diferenciação da genitália externa, que é a diferenciação entre o sexo masculino e o feminino. Ocorre um maior desenvolvimento dos olhos e do ouvido interno.
A maioria dos órgãos do bebê, rins, fígado, coração, cérebro, já está desenvolvida. As células ósseas começam a substituir as cartilagens e começam a ser formadas as articulações. Por incrível que pareça, os intestinos começam a se desenvolver dentro do cordão umbilical e migrarão depois para o abdômen do embrião, quando ele estiver bastante grande para acomodá-los. No final desta semana, o bebê mede cerca de 19 milímetros e pesa em torno de 0,7 gramas. Essa aí é uma imagem do bebê na 8ª semana. Como vocês podem ver aí, ó, as membranas ainda aparecem